Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre um outro discurso do Gilmar Mendes que aconteceu ontem também, mas que por sua vez foi totalmente errado, né? Eu elogiei ontem o discurso do Gilmar Mendes no que tange ao trabalhismo, ele está vendo a coisa da maneira correta, a relação de trabalho mudou no Brasil e a CLT, que já era uma coisa engessadora, que já era uma coisa errada lá atrás, se tornou totalmente insuportável. A gente tem que se mover para fora desse paradigma de governo proteger trabalhadores, isso não existe. O que protege trabalhador é pedido de demissão, meu amigo. Está insatisfeito com o trabalho, não gosta do que você está fazendo, vai fazer outra coisa, pede demissão, vai trabalhar em outro lugar. Não tem outra coisa que proteja o trabalhador que não seja isso. Mas eu elogiei ele nesse aspecto, mas ele teve uma outra coisa que ele falou ontem também que é absurda e totalmente sem sentido, e me deixa com medo. Porque a visão que eu tenho dessa história é que a esquerda está convencendo o STF a brigar com os Estados Unidos, a bater nos Estados Unidos, a se afastar do mundo civilizado, embarcar numa aventura autoritária venezuelana aqui no Brasil. E existe a chance deles conseguirem convencer o STF a fazer isso, tá? A brigar totalmente com os Estados Unidos, cortar relações com os Estados Unidos e ferrar o Brasil completamente, vai jogar o Brasil para trás muitas décadas no final das contas. Vamos entender esse caso aqui, o discurso do Alexandre de Moraes contra o monopólio das empresas GAFA americanas, né? GAFA é Google, Amazon, Facebook e Apple, que dominam a infraestrutura de rede mundial e que ele acha que não, que temos que criar alternativas brasileiras, e eu vou explicar para vocês o porquê que isso é um erro absurdo e, mais do que isso, extremamente prejudicial. Essa notícia foi sugerida por Todes Minha Roles, Fraldão Geriátrico do STF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Gilmar Mendes fez esse discurso contra o norte global, falando de sul global, ou seja, falou como qualquer aluno de universidade federal, de universidade pública aqui, esse negócio de papo de DCE mesmo, um absurdo completo a conversa do Gilmar Mendes, que, de novo, que se fosse só uma opinião de merda dele, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. O problema é que esse cara tem o potencial de levar o STF para a esquerda, vocês sabem, eu já falei para vocês. O Lula escolheu esse caminho, o Lula está querendo brigar com os Estados Unidos, separar o Brasil, ficar chorando depois, ah, não, que o Brasil tá mal, pô, foi por causa da sanção americana, a culpa não é minha, né? Igual fica falando o cara lá de Cuba, igual fica falando o cara da Venezuela, ao invés de assumir a responsabilidade pelas merdas que estão falando, fica culpando os Estados Unidos, e a gente sabe como é que termina esse filme, né? Termina com um ditador rico, o Lula ficando rico pra caramba, o ditador de Cuba tá rico, o ditador da Venezuela tá rico, mas o resto do povo todo ficando na pobreza absoluta aqui no Brasil, né? Então, se ele tiver o apoio do STF para isso, amigo, nós estamos fodidos, cara. O Lula vai dar esse golpe em 2026 e vai colar o golpe e estamos todos fodidos. Fiquei muito preocupado com esse discurso do Gilmar Mendes aqui. Ó. Então, o que ele falou aqui? Ó? A soberania digital deve constituir prioridade estratégica imediata para o Brasil. Vivemos uma dependência crítica de infraestrutura digital controlada por empresas estrangeiras, como destaco em pesquisa recente, né? E fala aqui uma pesquisa aqui da UNB. Nosso país gastou mais de 23 bilhões entre 2014 e 2025 em contratos públicos com licenças de software, soluções em nuvens e aplicações de segurança, disse o ministro, né? E gastou esse dinheiro com essas coisas todas por um motivo muito simples, porque não existem alternativas melhores aqui no Brasil, né? O Brasil, a economia para você fazer data centers e coisa e tal requer, por exemplo, energia elétrica barata. A energia elétrica no Brasil é absurdamente cara. Então, ou seja, acaba que as próprias ineficiências brasileiras impedem soluções nacionais para esses problemas, né? A impressão que ele dá é que o Brasil vai ter que desenvolver os seus data centers e coisa e tal. Ele esquece que a gente está tão atrás nessa briga que esse tipo de briga só vai isolar a gente. Recentemente, vocês viram, eu falei ontem, dei o furo ontem, que o Brasil já recebeu sanções de vendas de chip de inteligência artificial. Não podemos mais comprar chips de inteligência artificial da NVIDIA, da AMD e de outras marcas americanas, devido justamente à proximidade com a China e esse tipo de coisa. E aí, o que acontece nesse caso? As iniciativas brasileiras de inteligência artificial vão ficar todas atrasadas, porque mesmo aquelas que já tinham comprado chip antes dessa proibição, o
que vai acontecer? Os chips estão sempre melhorando, daqui a pouco tem novas versões desses chips, né? E as novas versões nós não vamos poder comprar. Vai acontecer aqui no Brasil o que acontece com a China também. Os Estados Unidos permite a exportação depois de um tempo. Então, depois de um tempo que o chip já não é mais o chip da moda, o principal, você pode comprar, mas aí você vai ficar sempre atrasado em relação ao que os Estados Unidos faz. Então, repara o problema aqui. Vamos supor que o Brasil decida que quer porque quer fazer um data center brasileiro. E aí os Estados Unidos viram e falam, beleza, eu não vou vender chip para você não. E aí o Brasil vai fazer como? Qual vai ser a solução do senhor Gilmar Mendes? Vamos fazer uma fábrica de chip. Pois é, olha a Ceitec como é que está aqui no Brasil, a dificuldade que tem para o Brasil fazer a Ceitec. Diga-se de passagem, produzir chip é um negócio complicado pra caramba. Até lá nos Estados Unidos, a TSMC, que está produzindo chips, que produz lá em Taiwan, e que está tentando produzir lá nos Estados Unidos, está tendo uma série de dificuldades por conta de um monte de coisa, né? Produtos que não tem disponíveis no mercado americano, questões de pureza de água, né? A fabricação de chips gasta muita água, que requer uma água com uma pureza grande. Enfim, a gente está atrás dessa história. Você querer punir todas as outras atividades brasileiras para tentar fazer... A impressão que dá aqui é que o Gilmar Mendes quer uma nova lei da informática no Brasil. Não vamos botar importação para criar, desenvolver a nossa indústria nacional. E o pior dessa história toda é que ele aplica esse mesmo princípio para as redes sociais. Então ele fala aqui, não, porque são as 4 Big Techs que configuram uma dependência tecnológica que transcende questões econômicas. Foda-se se a nossa economia vai sofrer. Temos que fazer isso de qualquer jeito. O que ele está dizendo aqui com transcende questões econômicas. Criando riscos à segurança nacional através da exposição de dados estratégicos a jurisdições estrangeiras e algoritmos opacos. Ou seja, ele está comprando 100% o discurso do sul global, do pessoal da esquerda que quer isolar o Brasil, criar um país de merda isolado do Ocidente, porque acha que isso vai proteger a elite vai ser protegida. E o pior é que nem isso vai conseguir, né? Nem conseguir proteger a elite eles vão conseguir, vão só conseguir quebrar a economia brasileira. Porque a ilusão dessa questão de rede social é justamente a questão do efeito network, né? Veja, por que o YouTube tem tanto sucesso aqui no Brasil? Por que tanta gente assiste vídeo no YouTube e coisa e tal? Porque tem um monte de bons criadores no YouTube, né? E por que os criadores querem criar? Por que tem tantos criadores de coisas para o YouTube? Porque se você botar as coisas no YouTube, vai ter gente vendo o seu conteúdo. Então é aquele dilema do, né? Como é que era o biscoito que tinha? Tostines, né? Tostines é bom porque é mais fresquinho porque é bom. É uma coisa assim, eu não lembro como é que é o negócio, não. Você cria um efeito que uma coisa depende da outra. Todo mundo quer entrar na rede social do YouTube porque tem mais gente ali e as pessoas entram mais na rede social ali porque tem mais conteúdo produzido ali. Então você cria um incentivo que é o chamado efeito network. Existem outras redes similares ao YouTube, tem o Rumble, tem o BitChute. O Brasil poderia criar o BRTube, a YouTube Braz, né, para criar os vídeos. Não tem nada que impeça, é só criar, né? Assim, não existe nenhum tipo de tecnologia totalmente alien para criar esse tipo de coisa, né? Precisa de investimento, tá? Pode parecer muito simples para você que está vendo esse vídeo, né? Você receber esse vídeo de forma lisa, né? Com clicar e ver o vídeo, coisa e tal. Mas você pode ver que não é fácil você ter uma infraestrutura para isso não, tá? Tem que ter milhares de terabytes de armazenamento em vários locais, com otimizações de link e compressão de vídeo, enfim, tem toda uma infraestrutura por trás do YouTube que não é trivial, que é cara, tá? Então, o Brasil, mas tirando isso, como ele fala aqui, não é uma questão de dinheiro, transcende questões econômicas. Vamos botar dinheiro e criar YouTube Braz, ou Facebook Braz, Instagram Braz e não sei o que lá, uma rede social controlada por brasileiros. E aí ele está descartando justamente o efeito network. Por quê? Porque uma rede que tenha só brasileiros, naturalmente vai ser pior do que uma rede que tenha pessoas de outros países. Por exemplo, quando você pega alguma dica técnica sobre como consertar o seu iPhone, como transferir sei lá o que do seu Android, é sempre o vídeo de um indiano falando inglês porco pra caramba, mas o cara te explica como fazer e você entende e consegue fazer a coisa. Por quê? Porque no YouTube
tem gente da Índia, tem gente do Paquistão, tem gente do mundo inteiro, da Ucrânia, da Europa, de tudo quanto é lugar. Então você vai ter o conteúdo que você quer ali. É muito melhor você estar nessa rede do que você se isolar. É ruim para quem entra na rede, por quê? Porque vai ter menos conteúdo, só vai ter conteúdo do Brasil. E é ruim para quem produz conteúdo nessa rede. Por quê? Porque só vai ter audiência do Brasil. Repara como é que é uma solução de merda, né? O efeito network garante que o YouTube tem um monopólio que dificilmente esse monopólio vai ser vencido, a menos que o YouTube faça muita merda, né? Por que o Rumble começou a crescer? Porque o YouTube começou a banir um monte de canais por besteira. Veja, banir canais por coisas que realmente são sérias, ok, ninguém reclama. Mas a impressão que deu, principalmente na época da pandemia, é que qualquer crítica o cara ia lá e bania o canal. O que o pessoal fez? Criou o Rumble. E o Rumble cresceu bastante, né? Tem bastante audiência no Rumble também. Eu cheguei a fazer vídeos no Rumble e tinha uma boa audiência meus vídeos no Rumble. Cheguei a ganhar dinheiro com o Rumble também. E hoje em dia eu meio que parei porque o Rumble está inacessível no Brasil e, enfim. E o ponto é esse, né? Fazer uma rede brasileira, que é o Gilmar aqui, isolar o Brasil do mundo, não é uma ideia nova, tá? É uma ideia que acontece. A Rússia tem essa mesma ideia, a China tem essa mesma ideia, né? Mas o problema é que são ideias de jirico, né? A coisa na Rússia é uma ideia de jirico, tanto que está falindo as empresas lá na Rússia. Por quê? Porque a economia russa ficou fechada, está tudo quebrando por lá. A China tem esse negócio também de proibir empresas internacionais na China, que só pode as empresas chinesas e não sei o que lá. E o que acaba acontecendo? As empresas chinesas são uma porcaria e mesmo assim muitos chineses acabam acessando as plataformas fora da China. O pessoal tem a ideia de que a China consegue sucesso com o firewall dela. Repare que o que o Gilmar Mendes está falando aqui é exatamente isso. Ele quer um modelo China, ele quer isolar o Brasil dos Estados Unidos para criar aqui o YouTube brasileiro e coisa e tal. Isso é uma ideia de jirico, é uma ideia que vai jogar o Brasil no atraso por muitos e muitos anos. É uma pena isso, tá? Me preocupa muito esse tipo de coisa, porque, de novo, o Lula vai tentar dar o golpe em 2026. E se esse pessoal do STF embarcar, a gente tá fudido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.